Olá, é segunda-feira, dia 30 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje no nosso programa vamos falar sobre o estresse, isso mesmo. Também vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem ainda as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E as facilidades e a agitação da vida moderna trouxeram consigo o estresse, o trânsito, a instabilidade no emprego, a violência, entre outras coisas, fazem com que venhamos a receber doses diárias de estresse. Mas o estresse em si, ele não é algo ruim. Na verdade, é uma importante resposta do nosso organismo para a manutenção da vida. Temos que aprender, portanto, a lidar com ele. Como isso é possível? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Orlando Medeiros, ele que é cardiologista especializado em cardiologia da mulher. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Jane Lemos, ela que é psiquiatra, também conselheira do CREMEP, ela é psiquiatra da Ampare e conselheira do CREMEP, diretora também da Associação Médica de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar o início ao nosso bate-papo, vamos conversar muito com os nossos especialistas que entendem e muito sobre este tema, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda. Uma pesquisa realizada pela Associação Internacional de Controle ao Estresse colocou os brasileiros como a segunda população mais estressada do mundo, ficando atrás apenas dos japoneses. E aí, o que é que te deixa mais estressado? Deixa estresse é que a sociedade que a gente está vivendo está num período assim de completa turbulência. As pessoas não se entendem, as pessoas não respeitam o espaço das outras, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de dia a dia. Então isso tudo influi muito no psicológico das pessoas e provoca com certeza um distúrbio emocional que dá o estresse. O que me deixa mais estressado é dívidas. Quando eu não tenho condições de pagar, que as contas começam a acumular. Os trânsitos do dia a dia, aí de volta aos locais públicos, às escolas, principalmente quando eu vou ser atendido nos postos de saúde, no INSS, nas caixas econômicas. São lugares que a gente deposita e perde muito tempo. Eu acho um absurdo, me deixa nervoso, nervos à flor da pele, estressado. Este psicólogo esclarece que o estresse pode ser considerado natural até certo ponto. E ele explicou que limite é esse. Você coloca uma diferença que há entre o estresse, que é o estresse positivo, e esse estresse positivo, de uma certa forma, ele potencializa o desenvolvimento do ser para determinadas atribuições. Porque a pressão faz parte do desenvolvimento, né, enquanto ser no social, né, enquanto ser também profissional dentro da empresa. Agora, ao ponto de que essas exigências externas passam a ser exorbitantes e acabam, de uma certa forma, sobrecarregando, né, as pessoas do ponto de vista emocional e físico, isso, de uma certa forma, começa, sim, a acarretar uma série de problemas. Quando o problema começa a ocupar boa parte do seu dia, a te desconcentrar e te atrapalhar nas atividades, pode ser um perigo que pode se manifestar de duas maneiras: física e psicológica. Do ponto de vista emocional, irritabilidade, impaciência, né, falta de concentração, a memória ela começa a falhar, então tem esse prejuízo do ponto de vista. A motivação também fica comprometida, já que a pessoa está muito irritada. E do ponto de vista físico, o que é que pode vir? Pode vir a questão do sistema gastrointestinal ficar comprometido. Na pesquisa, 70% dos entrevistados apontaram o trabalho como o causador do estresse. Mas será que existe um jeito de aliviar esse problema dentro do ambiente de trabalho? Sobretudo no momento de crise que a gente vivencia, o ambiente de trabalho ele tem suas responsabilidades. Né? Todo profissional ele precisa dar resultado. A empresa, por sua vez, ela precisa ser sensível a isso e observar o limite de cada um. Olha, nas ruas, cada um descobriu o seu segredo. Mas calma, não se estresse. A gente vai contar tudo para você. E logo depois, o psicólogo nos mostra 5 passos para você ficar calminho, calminho.
As pessoas têm que procurar, é como se fosse assim, uma forma de fugir do que lhe incomoda. Assim, ler um bom livro, escutar uma música, andar com pessoas boas, pessoas alegres. Como eu falei anteriormente, tem duas coisas que é difícil da gente trabalhar. Primeiro, com dinheiro de pessoas. E depois, com as pessoas, com as próprias pessoas. Então, trabalhar com o dinheiro dos outros e trabalhar com pessoa, isso traz um pouco de dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que vem trabalhar com a gente, ela não corresponde com as nossas, né, expectativas. Penso em hinos bonitos, penso na mensagem que eu ouvi do meu pastor ontem, hoje. Isso me fortifica, eu esqueço um pouco o estresse. O interessante da vida é nós fazermos determinados investimentos em nós mesmos. Porque quando a gente faz esses investimentos em nós mesmos, a gente, de uma certa forma, a gente acalenta a nossa alma, nosso ser. Pois bem, tem que ter muita calma, afinal de contas a semana só está começando, então fique aí ligadinho no nosso programa, vamos trazer muitas dicas e também orientações a respeito do estresse. O que é que você pode fazer para amenizar esse estresse diário? Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos convidados, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Você pode participar, sabe como? Respondendo a nossa enquete. Isso mesmo. A pergunta de hoje é a seguinte: você se considera uma pessoa que se estressa facilmente? Liga pra gente, participa, 3424-1977, linha interativa, você pode ligar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Essa pergunta também pode ser enviada através da internet, você vai acessar a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, acessa lá, deixa seu comentário, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados. Participe também através do WhatsApp. O número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Acessa, manda aí quantas perguntas você tiver sobre este tema. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E como a gente acompanhou na reportagem, né, o estresse tem afetado bastante a população brasileira. O nosso povo é o segundo mais estressado do mundo, perdendo apenas para o povo japonês. O estudo também mostra que 70% dos entrevistados, eles culparam ali o trabalho por esse estresse todo, né? É possível se estressar menos com o trabalho? A gente vai saber a partir de agora e muitas outras informações com os nossos convidados. Queria dar as boas-vindas aqui, primeiro às damas, doutora Leda, muito bem-vinda. Jane Lemos, desculpe, doutora. Jane Lemos, ela que é psiquiatra, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Não, muito obrigada, é um prazer. Também queria dar as boas-vindas, doutor Orlando, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é a oportunidade de a gente tentar colaborar nos esclarecimentos. Precisamos esclarecer muito, né? Cada vez mais a gente acompanha a instabilidade no trabalho e vários outros motivos, a falta de segurança também. Isso vai gerando o estresse. E a pessoa vai acumulando esses fatores, doutora? É assim na prática, a gente acumula esses fatores e meio que descarrega de uma vez só? Como é que a gente compreende isso na nossa mente? Como é que isso acontece? É uma somatização de aspectos que geram esse estresse todo? A resposta a esses fatores que você citou, e que foi muito bem mencionada aí pelos entrevistados, varia muito de pessoa para pessoa. Uhum. A forma como o estresse se apresenta varia bastante, né? Porque tem questões individuais, a personalidade da pessoa, a forma de cada um reagir. Mas, como foi bem citado, hoje nós vivemos um momento assim, muito difícil, porque existe, eu acho que foi muito feliz as entrevistas que apareceram ali, porque é a questão financeira, uma crise que nós vivemos, a questão da violência, não é? A gente vê uma pessoa um pouco estressada em determinada situação, uma situação que requer uma resposta rápida, às vezes a gente não consegue controlar as emoções e descarga ali tem aquela descarga de estresse, né? A gente fala logo, cuidado com o estresse, cuidado, olha o coração. Por que a gente usa muito essa frase, doutor? Cuidado com o coração quando a gente está numa situação de estresse. As manifestações cardíacas, vamos chamar dessa forma, cardiovasculares, em relação a situações de estresse, elas são muito evidentes e talvez seja a que mais chama a atenção da pessoa, principalmente por, digamos assim, a questão cultural em relação ao coração, aquele órgão de grande importância como realmente o é. Então, comumente se manifesta com taquicardia, sensação de que o coração está falhando no peito ou batendo de forma desordenada, que são as palpitações.
Então, é muito próximo uma coisa da outra. A mente da gente, quando ela é submetida ao estresse, dependendo da intensidade, então essas manifestações cardiovasculares elas vêm a reboque disso tudo. Não é incomum no consultório muitas pessoas procurarem achando que estão com algum problema cardíaco e na realidade são consequências do estresse que nós estamos discutindo. É possível viver sem estresse ou não é possível? Na época de hoje, não é? Nós vivemos com o trânsito, antes de vir para cá mesmo, ali no DERB está havendo um aglomerado de pessoas fazendo comícios contra determinados assuntos. Então é muito difícil. Agora, tudo vai depender muito de cada pessoa. Os traços de personalidade, a forma com que cada um enfrenta a situação. Né? Eu acho que foi citado ali pelo psicólogo, e eu gostaria assim, de esclarecer mais. Por exemplo, o estresse para algumas pessoas pode ser positivo. Um exemplo. Alguém tem um trabalho para fazer, vamos supor um trabalho científico, que tem um prazo, tudo. Se essa pessoa for um pouco estressada, isso aí pode funcionar positivamente, porque a pessoa vai se apressar a buscar as informações, a elaborar e cumprir o prazo até antecipadamente. Então varia muito também a personalidade da pessoa, os traços de personalidade da pessoa são muito importantes em toda a vida da pessoa. Se a gente não controla esse estresse, ele pode gerar um infarto, por exemplo, doutor? Pois isso é um ponto extremamente importante. Nós percebemos muitas vezes as pessoas resistirem a procurar o profissional mais indicado, que é o psiquiatra, e muitas vezes esse profissional usa de artifícios de terapia comportamental, quer dizer, território eu não conheço bem com profundidade, ou então medicação. E as pessoas muitas vezes não querem usar a medicação e isso causa sério transtorno. Já tem muitos estudos mostrando que a ansiedade e depressão, elas parecem fatores de risco para a doença cardiovascular. Muita gente ainda resiste a procurar o psiquiatra para tratar de assuntos como estresse, por exemplo. Estresse e ansiedade, né? Nesse mundo que a gente vive hoje em dia está cada vez mais frequente. Tanto a ansiedade quanto o estresse são frequentes, mas as pessoas ainda resistem e por isso ainda estão sofrendo muito, doutor? E antes eu gostaria de colocar aqui, no caso, a ansiedade, as coisas de ansiedade já são decorrência dessa situação de estresse. E aí tem os sintomas mais variados, fazendo parte de um quadro de ansiedade é muito importante. Então, que procura psiquiatra. Mas o que você perguntou sobre a procura psiquiatra, eu diria assim, eu tenho 46 anos de formado e tenho 46 anos de consultório, sem falar em outras experiências, tudo. Eu posso dizer que tem diminuído o preconceito em relação ao psiquiatra. Existe ainda, claro. Como eu acho que até em relação ao médico, de uma forma geral, né, Orlando, existe. Mas eu sinto, eu vou dar um exemplo assim, bem típico, eu já tenho recebido muitas vezes pacientes que me procuram a primeira vez e diz que foram indicação de uma cliente minha que se deu bem com o tratamento e que ela conheceu no cabeleireiro ou conheceu em algum lugar. Então, assim, isso não é coisa, a pessoa falou que tinha tido também uma situação assim, então isso já existe, então, uma diminuição. Eu me lembro muito bem, eu sempre dou isso como exemplo, porque teve uma época, eu tinha um consultório numa casa, que tinha uma sala comum aos outros consultórios, que uma cliente me propôs que eu fizesse uma separação de forma que a pessoa entrasse no meu consultório, mas saísse sem ninguém ver, porque podia encontrar uma pessoa conhecida na sala e não queria, era uma pessoa de renome, uma pessoa... Então, isso tem diminuído, mas ainda existe. Ok, é bom que diminua cada vez mais, né? Precisamos claro, tratar claro. tudo e de forma séria, né? Que é um problema. É um problema de saúde que precisa ser tratado. Qualquer outro, como né? Qualquer outro. A gente mostrou também, né, a reportagem, a gente apontou ali um estudo que foi revelado, uma pesquisa revelada onde nós, brasileiros, somos os segundos mais estressados do mundo. A longo prazo, será que a gente pode passar ali o povo japonês e chegar no topo desse ranking? Infelizmente um ranking negativo, né, do estresse e visto como um grande problema de saúde. A gente tem que se preocupar, doutor, para não chegar nesse topo? Eu não sei bem como foi essa classificação, quais são os critérios que foram utilizados. Mas nós vivemos, como já colocou a doutora Jane, nós vivemos no país hoje uma situação bastante complexa e turbulenta, né? E com várias dificuldades, como vocês bem especificaram, em relação ao trânsito, violência, saúde, educação, etc., etc. Não vou aqui me estender. Então,
é possível que nós ultrapassemos o Japão, porque esses problemas existem e nós não estamos ainda vislumbrando soluções de curto prazo. A gente mostrou também que nesse estudo, 70% das pessoas que foram entrevistadas, eles culparam ali o trabalho por esse problema todo do estresse. É preciso trabalhar, mas é preciso também conviver com esse estresse, né, doutor? O trabalho, a rigor, deveria ser, além da questão da necessidade real, concreta, de sobrevivência, ter a realização pessoal, né, do exercício profissional. Agora, há alguns ambientes de trabalho que contribuem muito, né? E por isso existe já recomendações, e na prática existe algumas empresas maiores que têm um serviço de psicologia, tem uma equipe que faz um trabalho, às vezes já começa, pela manhã tem os horários, quando a pessoa chega, de fazer atividades físicas, fazer técnica de relaxamento. Então, há empresas que têm investido nisso e é recomendável. Inclusive, há uma exigência de haver um psicólogo de recursos humanos nas empresas. Infelizmente, muitas não cumprem e muitas, assim, contratam o profissional psicólogo e desvia para outras ações, outras atividades. Infelizmente, coisas que acontecem no nosso país. Quando a gente procura um cardiologista, por exemplo, para meio que detectar algum problema, né, alguma anormalidade, seja por uma crise de estresse ou por qualquer outro problema de cunho emocional, como é que vocês profissionais conseguem separar, né, naquele momento do exame, que aquilo ali é estresse e o que não é estresse? Como é que funciona essa questão na prática quando alguém que está em casa está se identificando com que tudo que a gente falou até agora, ele vai procurar, a princípio, um cardiologista porque sente o coração um pouco mais acelerado, doutor? Veja, o profissional, vamos dizer assim, diariamente está atendendo pessoas e, como nós falamos, tem sido cada vez mais comum os distúrbios de comportamento, de humor, etc. Então, a gente já percebe, de alguma forma, a maneira da pessoa fala, a sintomatologia. Então, além dessa percepção inicial, nós, através da história, estendemos com algumas perguntas para poder a gente, digamos, confirmar aquela hipótese inicial e após realizar um exame clínico e outros antecedentes de história e alguns métodos complementares, a gente consegue afastar um problema orgânico e se deter mais de que o problema realmente é psíquico e aqueles sintomas apresentados pelo paciente são decorrência daquela situação estressante que ele está vivendo. De tudo que a gente ouviu, doutor, a gente poderia resumir que as emoções, elas exercem ali uma influência muito forte sobre o nosso corpo? Sim, certamente. E se essas emoções são emoções, além da intensidade, são um resultado de coisas, vamos dizer, fatos desagradáveis, então isso tem um papel assim muito importante. Porque uma coisa é uma emoção por você receber um prêmio, né, por você ser valorizado no trabalho. Outra coisa são fatores negativos que desagradam a pessoa, que fazem a pessoa sofrer, se ressentir e tudo mais. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida sobre este tema? Manda pra gente, 3424-1977. Linha interativa já está disponível, 994-18-1206. É o nosso WhatsApp, também já está disponível. Manda pra gente aí sua dúvida, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser esclarecida. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre o estresse e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site Minha Vida. 10 sinais de que a sua pele está sofrendo os efeitos do estresse. Segundo os especialistas, a pele é uma das mais afetadas pelo estresse do dia a dia. De acordo com o dermatologista Anderson Bertolini, no rosto é visível o surgimento de descamações, áreas avermelhadas e ressecadas, além das olheiras e pele sem brilho. E os cravos e espinhas também podem surgir na fase adulta. Entre alguns motivos desse aparecimento
são o excesso de tensão. Agora a gente vai voltar ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson, que está lá no estúdio. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente lembra, sempre que temos dúvidas a respeito de um determinado tema, a gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado que às vezes a gente encontra algumas informações falsas ali na internet, são mitos e também tem algumas verdades a respeito do estresse e eu vou perguntar a partir de agora aos nossos convidados o que é mito e o que é verdade sobre o estresse para deixar você que está em casa muito bem informado. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira informação e a gente quer saber se é mito ou verdade que a insônia ela causa estresse. Mito ou verdade? Eu vejo o contrário. O estresse é que pode levar à insônia, porque exatamente a gente, quando vai dormir, tem que relaxar, se desligar das situações e quando a pessoa está numa fase de muito estresse, isso torna difícil. Então, é uma consequência do estresse. Ok. Próxima tela, temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que o estresse ele vem causar infertilidade. Mito ou verdade? Eu confesso que nunca li nada assim específico e científico sobre isso. Não me consta isso, não. Ok, vamos saber a outra informação que separamos aqui. Mito ou verdade que o estresse ele pode causar tontura e arritmia cardíaca. Verdade. Mito ou verdade? Verdade. A tontura é muito comum, principalmente que a pessoa, em situações de ansiedade, ela respira com mais frequência e aí há modificações de oxigênio e tal, os vasos sanguíneos se contraem, a pessoa pode dar uma sensação de tontura. E a arritmia, ela fica mais frequente em pessoas que estão com situações de estresse. Lembrando que algumas arritmias comuns são situações em que é comum na pessoa normal. Mais de 60% das pessoas podem ter algum grau de descompasso no coração. Quando ela está estressada, isso realmente aumenta mais. Essa arritmia seria o coração batendo um pouco mais acelerado? Falhando. A mais comum que a gente chama são as extrasístoles. São batidas que saem do compasso. Em vez daquele compasso regular que está acontecendo, uma batida mais precoce do que a outra que era esperada. E quem está naquela situação de estresse, percebe esse batimento? Percebe. A pessoa estressada ela fica mais perceptiva e por ficar mais perceptiva, isso aumenta também o estresse, porque ela passa a achar que está tendo um problema cardíaco grave ou importante, ou pode morrer daquilo, e aí isso vai sendo um fator retroalimentador, um feedback positivo do estresse aumentando. E ela não consegue, a princípio, parar, respirar fundo para tentar controlar aquelas emoções daquele momento. Comumente a pessoa num estágio desse, ela não está assim, vamos dizer assim, com muita segurança no controle dessas manifestações, então ela tende a cada vez se angustiar mais, se desesperar mais. E a sensação, doutora, que algo de ruim pode acontecer, seria isso que passa na cabeça da pessoa que está numa crise de estresse, por exemplo? Muitas vezes exatamente a sensação de que pode morrer, pode sofrer um outro tipo de doença, até interpretar os sintomas de estresse já como uma patologia, outra, né, que não na área de saúde mental. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação. Temos aqui outra tela. Queremos saber se isso é mito ou verdade, que as mulheres elas são mais estressadas. Mito ou verdade? Eu diria que a mulher, após a menopausa, ela fica mais vulnerável ao estresse. Agora, se ela é mais do que o homem, eu não sei se Jane tem alguma informação nesse sentido. Estatisticamente, eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa estatística. Mas, assim, a gente tem que pensar o seguinte, que as mulheres hoje, né, têm uma vida isso é semelhante à do homem, do ponto de vista profissional, do ponto de vista... As cobranças são muito maiores, diferente de antigamente. Então, possivelmente... são mais vulneráveis. Essa colocação de Jane é muito pertinente, realmente, porque a situação do dia a dia, da exigência das mulheres como profissional e como dona de casa, isso realmente é um fator estressante, é um estressor, como a gente chama. Ok, vamos saber agora a próxima tela, temos aqui outra informação, queremos saber se é mito ou verdade que não há possibilidade de a ansiedade causar um ataque cardíaco. Existe sim. Hoje, cada vez se estuda mais as placas de gordura que tem nos vasos.
Então essas placas de gordura não são apenas a presença delas que pode ser um sinalizador de algum problema que possa acontecer nesse coração mais na frente, mas também o fato dessas placas poderem romperem ou não, instabilizarem ou não. Não está perfeitamente compreendido qual é o mecanismo exato que isso acontece, mas todo mundo sabe de situações estressantes na família, de perda de familiar, e que logo depois um outro familiar termina tendo um problema cardíaco. Possivelmente porque o estresse desencadeou a instabilidade dessa placa. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que o estresse ele causa câncer? Mito ou verdade? De certa forma, sim, porque, como comentamos, o estresse, como bem colocou a doutora Jane Lemos, faz uma modificação em todo o organismo. E essa situação estressante perdurando, ela tende também a diminuir a resposta imunológica do organismo, as defesas do organismo. E essas defesas do organismo, elas são não só para os agentes infecciosos, mas também para essas doenças degenerativas. Então, um estresse prolongado não tratado pode aumentar o risco de câncer para essa pessoa. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela. Vamos saber se é mito ou verdade que o estresse ele deixa os cabelos brancos. Mito ou verdade? Será que isso é verdade? É um mito? Os cabelos brancos, eles têm vários fatores, inclusive genéticos. Então, eu penso que especificamente, eu não tenho essa informação concretamente, mas eu penso que não seria o estresse unicamente levar a cabelo branco. Eu concordo plenamente, eu nunca vi estatisticamente nada disso. E eu, como eu até brinquei um pouco, eu tenho muito cedo, comecei a ter cabelos brancos. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Meu pai com 40 anos estava com o cabelo todo branco, a cabeleira. Minha mãe também. Então, assim, existe também uma predisposição. Não tiro a possibilidade de um fator de estresse contribuir também, entende? Ok, vamos conferir juntos agora a próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que o estresse em longo prazo ele causa dores musculares e enfraquece também o sistema imunológico? Mito ou verdade? A segunda parte da pergunta a gente já esclareceu. Por favor, dá para voltar? Vamos voltar aqui. Dores musculares, é possível sim. Temos manifestações, principalmente, digamos, já naquela fase pós-estresse, desenvolvendo uma depressão, tudo, as dores musculares muitas vezes é um dos sinais nessa área. Ok, próxima informação, mito ou verdade? Vamos saber se é um mito ou uma verdade que o estresse ele pode provocar a queda do cabelo. Mito ou verdade? Não trabalho com essa área especificamente, mas eu tenho informações de que queda de cabelo, muitas vezes, além de hormonal, além de agentes locais, também o estresse pode contribuir para tal. Próxima informação, vamos saber se se trata de mito ou verdade. O estresse engorda? Mito ou verdade? Não é raro as pessoas com estresse passarem a se alimentar mais, buscar, às vezes, assim, alimentos assim, tem facilidade para aumentar de peso, tudo isso. Então, de certa forma, estatisticamente eu não sei, mas eu sei que existe essa possibilidade. Eu só queria fazer só uma colocação, que a gente assiste muito isso em consultório. Muitas vezes a pessoa está estressada e ela aproveita, entre aspas, quer dizer, a situação, diz assim, não, eu estou comendo porque eu estou estressada. Isso. Então é bom a pessoa... justificativa. É bom a pessoa se policiar e arranjar outro mecanismo de descarregar esse estresse que não na alimentação, porque senão a tendência será engordar cada vez mais. Que outros artifícios a gente poderia utilizar para descarregar esse estresse? A prática de atividade física seria uma boa? Excelente. Atividade física, se você praticar atividade física de forma, digamos assim, regular, esses efeitos não ocorrem da noite para o dia, não. Mas eles surgem de forma evidente. Depois de você estar alguns meses praticando atividade física regular, se percebe que as pessoas ficam bem mais tranquilas. Um trabalho manual técnico também, de relaxação, né? Trabalho manual também. Eu E acho os até livros de que qualquer pintura coisa também, que a né, pessoa, doutora? pintura, que a pessoa se gratifique com aquilo que gosta. Isso é muito importante, porque você fazer o que não gosta Exatamente. pode gerar mais estresse. Então, assim, é muito bom quando a pessoa procura ou tem a oportunidade de fazer algo que gosta. Por exemplo, você já pensou alguém exercer uma profissão anos e anos sem gostar da profissão? Então, esse é um dos piores motivos para estresse. Né? Além da infelicidade, vai gerar ali o estresse, né? Esse é o motivo de estresse. O sofrimento aí prolongado de uma situação
em que você não está satisfeito, não está, né? Ok, vamos saber o que tem na próxima tela. A gente quer saber se é mito ou verdade o estresse causa infarto. É aquilo que eu coloquei. Então você pode, uma pessoa que já tenha, digamos assim, um certo ambiente favorável para esse risco, né? É o indivíduo hipertenso ou que tem colesterol alto, que não se trata. Então esse paciente ele fica numa área de risco maior. Então, uma situação estressante, ela pode transformar aquilo que a gente falou em relação à placa de gordura, que ela estaria ali presente, mas de certa forma estável, ela instabilizar, ela romper ou ela inflamar, e aí realmente isso poderia desencadear no infarto agudo do miocárdio. Ok, próxima informação e última. Mito ou verdade que uma pessoa estressada, ela não consegue dormir? Mito ou verdade? Eu creio que eu já respondi, né? Realmente, estressada a pessoa fica com a musculatura tensa, não consegue relaxar para conciliar o sono. Esse é um dos motivos que dá realmente a dificuldade para dormir. Para quem está em casa nos acompanhando, tem parentes que andam estressados aí com a rotina do dia a dia, de que forma a gente poderia oferecer ajuda a um parente, a um amigo? Seria um diálogo a princípio para tentar convencer aquela pessoa de que ela precisa de um tratamento com um especialista? Como é que a gente convence o próximo a cuidar um pouco daquele estresse porque já está saindo da normalidade? Eu penso que o profissional mais adequado, exatamente, o psiquiatra, o psicólogo, pessoas dessa área, de identificar esse estresse, que grau está, que intensidade está e qual é a melhor modalidade terapêutica. Agora, se ele ainda não foi, e você como amigo, você pode orientar essa pessoa a procurar lazer, procurar situações de meditação, tudo aquilo que foi colocado, pintura, tudo que dá bem-estar, e lembrar o seguinte, que férias, lazer, são coisas importantes, não é que a pessoa não quer trabalhar, a gente vê muito isso, a pessoa não querer fazer as coisas porque acha que é como se aquilo é uma terapia, toda pessoa tem que dar um descanso à sua mente e ao seu cérebro. Às vezes acredita que pode adiar um pouquinho as férias por conta que está precisando de dinheiro, nesse momento de aperto financeiro, não é o mais recomendável, né, doutor? Vende férias, não tira férias, é um problema. É preciso, né, ter esse tempo, a mente precisa. Esse relaxamento. Às vezes mesmo trabalhando, mas que tem os seus momentos de lazer, de descontração, e muito assim dentro do que a pessoa gosta. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de praia. Sou olindense, mas não gosto de praia. Então, praia para mim não é algo relaxante. Né? Tem outras coisas que me... Então, cada um tem que ver o que gosta, o tipo de... o que agrada, que satisfaz. Tem pessoas, por exemplo, bordar, pintar. Né? Em relação à idade, à faixa etária, a gente pode dizer que é um problema mais comum na idade mais ativa, ali quando as pessoas já estão no mercado de trabalho, ou ainda na infância, a gente pode presenciar algumas crianças estressadas com a rotina? Não, o mais comum é nessa fase mais adulta, em que vai se enfrentar a vida, os estudos, o trabalho, tudo isso. A não ser que a pessoa já tenha um problema mesmo desde a infância, mas não é o comum. O comum é surgir com esses fatores. Mas se os pais, eles enchem ali a criança de atividades e obrigam que aquela criança ela faça aquelas atividades, às vezes matricula no inglês, no esporte, no balé, em várias outras atividades, a criança fica sem tempo meio que para respirar. Exatamente. Isso pode gerar uma situação de estresse. Pode gerar, sim. É um exagero, né? Não se pode fazer isso. Tem que ser cada um, qualquer um de nós, e criança, então, mais fácil ainda de se estressar com uma situação dessa. Os compromissos muito antecipados que começam a assumir, né? É uma pergunta bem interessante, porque hoje está se colocando as crianças numa quantidade de atividades enorme. Lembrando que a criança tem a parte lúdica, ela tem que brincar, é ótimo que ela faça alguma coisa, mas os pais não podem querer que a criança faça todas as atividades, todas as línguas, isso aí gera muito cedo já uma situação de estresse para a criança. E o tratamento? Ele pode ser à base de medicamento ou só com terapias a gente consegue solucionar um pouco dessa pessoa que perdeu o controle do estresse? Em princípio, como eu disse, atividades esportivas, procura ver dentro do que a pessoa gosta, algum tipo de atividade, algumas, por exemplo, yoga, coisas assim, ajudam muito. Para procurar um médico, e principalmente no meu caso, psiquiatra, já é mais difícil.
seria sim, num caso avançado, em que a pessoa tivesse com sintomas, por exemplo, depressivos, ou sintomas num nível de angústia, de ansiedade muito grande, aí sim, procurar. Hoje, como eu disse no início, não é mais tão, não constitui um preconceito tão grande como antigamente, mas existe. E deve os profissionais que não são psiquiatras terem também essa visão diferente para dar um suporte nesses momentos. Eu só queria complementar o que Jane está colocando também, dizendo o seguinte, em que hoje se dispõe de um arsenal de medicamentos que não necessariamente, não são os mais utilizados, não são aqueles que as pessoas acham que vai causar dependência, vai perder a memória. Não, hoje se usa tanto para os casos mais simples, como bem colocou, o próprio clínico trata a ansiedade, depressão, e um caso ou outro mais específico encaminha para o psiquiatra, mas existe um arsenal terapêutico muito grande e que não causa essas dependências, não causa dependência, não causa perda de memória, repetindo o que eu já disse, e são seguros para uso de longo prazo. É assim que se faz o tratamento. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema? Manda para a gente, 3424-1977, linha interativa, já está disponível, 994-18-1206, nosso WhatsApp, mande sua pergunta, daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre o estresse e para se proteger do estresse excessivo, as recomendações principais concentram-se ali na alimentação, no relaxamento, atividade física, estabilidade emocional e qualidade de vida. É importante buscar esses momentos de descanso, pois o relaxamento ele ajuda a eliminar o estresse da adrenalina também produzida pelo estresse. A gente vai conferir agora algumas dicas e com a ajuda dos nossos convidados a gente vai trazer essas informações para você que está em casa, iniciando mais uma semana, última segunda-feira do mês. Você quer começar a semana diferente, menos estressado? Então preste atenção às recomendações e dicas que vamos trazer a partir de agora. Temos aqui no nosso telão algumas informações. Eu queria repercutir essas frases que estão aqui, são dicas, orientações com os nossos convidados para evitar o estresse no trabalho. Fuja de pessoas negativas. De que forma essas pessoas negativas elas podem influenciar para aumentar o nosso estresse? Aí veja bem, depende também da pessoa, porque a pessoa pode ser muito negativa, mas o outro, dependendo da forma como lida com isso, pode não afetar. Não é? Existem pessoas que realmente são extremamente negativas, mas nós devemos tentar ajudar nessa parte. Então, você está colocando, separar o trabalho da vida pessoal. Eu acho que são coisas que vão se complementando. Agora, você não pode misturar as coisas. Você não pode levar os problemas ali do trabalho para casa, mas às vezes também não consegue se livrar totalmente. É mais ou menos assim que funciona. Mas muitas vezes o trabalho, desde que a pessoa goste do trabalho, exerça vai ser uma forma de ajuda. Agora, quem não gosta daquele tipo de trabalho, vai ser negativo, vai sofrer. Vai sofrer no trabalho e também em casa, né? E pode também... A pessoa estressada, ela pode contaminar todo o ambiente que ela vive, no caso, os familiares mais próximos? Pode ser. Agora, aí vai depender das características de cada pessoa, como lidar com essa situação. Né? Ok, temos aqui... para fugir, dormir bem, né? A gente falou desde o início do programa, é uma dica importante, né? Quando a pessoa está muito estressada, fica difícil pegar no sono. Aí fica difícil. A gente dá a dica que é importante dormir bem e também respeitar os limites, respeite seus limites. É muito importante que a pessoa tenha essa consciência. Verdade. Eu acho que essa colocação, durma bem, é muito importante. Importante até no aspecto de, se você não está dormindo bem, você deve procurar um profissional para poder saber a razão de você não estar tendo um bom sono à noite. A gente já sabe, através de vários estudos, de que o sono, quando ele não é um sono reparador, ele pode trazer várias consequências para a sua saúde. Existem algumas doenças que se processam no sono e algumas doenças, como já foi colocado, que prejudicam você
entrar no seu sono, conciliar o seu sono. Portanto, se você não está dormindo bem, é importante procurar o seu médico para ver o que é que pode estar prejudicando o seu sono. Essas consequências podem ser a curto prazo e também a longo prazo, né, doutor? Os prejuízos de não Com ter uma certeza. noite. Durante o sono, nós temos algumas doenças que são intrínsecas ao sono. Uma delas é a apneia do sono. É aquela pessoa que ronca alto, fazendo a ressalva que nem toda pessoa que ronca tem a doença apneia do sono, para poder não causar estresse, vamos falar assim. Então, se a pessoa ronca, o ronco é alto, e principalmente se durante o dia essa pessoa ela passa sonolenta, então se ela acorda muito à noite para ir no banheiro, se ela às vezes sua durante a noite, todos esses são sintomas que podem decorrer de uma doença chamada apneia do sono, e você tem que procurar o seu médico, porque tem tratamento e os resultados são bons. Existem outras também doenças que aparecem com o sono. Se eu fosse falar aqui, teriam várias, pernas inquietas, etc. Como também situações em que dificultam você conciliar o sono. Se você tiver, eu vou entrar um pouquinho com a permissão de Jane na área dela, mas se você, por exemplo, tiver ansioso, saindo daquela fase inicial do estresse e sob ansiedade, você pode demorar a pegar no sono, difícil pegar no sono. Como também, se você tiver um pouco depressivo, você pode até pegar fácil, mas ficar acordando a noite toda, ou acorda no meio da noite e não dorme mais. Isso pode ser um sintoma, um leve sintoma depressivo. Vai demorar a pegar no sono porque você vai tentar ali imaginar como solucionar aquele problema, porque o problema pode estar gerando estresse. Consequentemente, você quer solucionar aquele problema para não ter mais estresse. A mente vai ficar sempre trabalhando e você meio que arquitetando ali o que fazer no dia seguinte. Às vezes sofre também por antecipação, né, doutora Jane? A pessoa muitas vezes não consegue relaxar, fica, vamos dizer assim, remoendo aquele assunto, aquela coisa, sem encontrar uma saída, sem encontrar nada. E aí perturba o sono, como outras coisas também, até a alimentação, por exemplo, pode ficar com fastio, ou pode comer muito. Uhum. Sempre ao extremo, né? Sempre ou são os fastio, extremos, ou exagerar ali naquela alimentação. Exato, E gera uma angústia, né? Sim. Com o passar do tempo, aquilo vai gerando uma angústia. A ansiedade e a angústia, até quem considere como sinônimos. Só que, geralmente, nós como psiquiatra e assim, levando em consideração diversos autores, há algumas distinções. Por exemplo, a angústia, os sintomas são muito corporais. Por exemplo, uma pressão no peito, uma certa... A ansiedade, a pessoa fica mais inquieto, intranquilo, e aí perturba muito o sono, porque a pessoa não consegue relaxar. Uhum. Ok, temos aqui outras informações, também mais dicas para você evitar o estresse. Nessa tela aqui a gente conferiu o estresse no trabalho. E a gente disse que a última é respeitar os limites, a gente falou agora há pouco. E olha só, essa aqui é difícil de colocar em prática. Como evitar o estresse no trânsito? É possível? A gente vai saber. Saia de casa com um bom tempo de antecedência para evitar os atrasos. Hoje em dia é imprevisível o nosso trânsito aqui na região metropolitana do Recife e muita gente se estressa ali no trânsito, né? No caminho para algum compromisso. É um dos elementos de estresse, com certeza, é esse trânsito. Né? Uhum. Eu acho que a cidade do Recife hoje ela está comprometendo muito a qualidade de vida dos seus moradores, especificamente da Zona Norte. Seria bom até que a prefeitura olhasse com mais carinho, porque na Zona Sul foi criada a Via Mangue e na Zona Norte a população está sofrendo bastante e está impactando em qualidade de vida e vemos isso até nos consultórios desencadear reações de estresse. Às vezes se passa mais tempo no trânsito do que no trabalho, por exemplo. Com certeza. Ok, vamos ver agora a próxima orientação. Escolha caminhos alternativos. É difícil achar na região metropolitana do Recife, mas ajuda a amenizar. Procurando o caminho que o trânsito flua mais, você vai se estressar menos ali com o trânsito. De Olinda para cá, tá tranquilo, doutora? Eu não moro mais em Olinda, não. Eu sou olindense, mas não mora lá. Não, eu me afastei há muitos anos. Eu moro realmente numa rua super, que é a rua Rui Barbosa, nas Graças. É uma das ruas mais movimentadas, mais motivo de estresse. Agora volta às aulas, a partir de quarta-feira. Tem vários colégios ali em torno. Então é terrível. É complicado. Tem que sair com antecedência muito de casa mesmo. Ok, temos aqui outra tela para ajudar você. Procure mentalizar coisas boas coisas enquanto estiver no trânsito. É importante você já começar ali um período de pensamentos positivos, de
escutar uma boa música ali no carro, isso vai ajudar bastante. É, claro. Essas coisas ajudam. Ajudar um pouco a limpar ali a mente, né? A relaxar, né, um pouco, né? Uhum. Ok, temos aqui exercícios respiratórios também auxiliam a você amenizar o estresse no trânsito. No trânsito. Será que dá Música, né? A gente ouvir música é uma Uhum. coisa também que ajuda. Ajuda, inclusive, a relaxar. Ok, vamos conferir agora mais informações. A gente viu agora como evitar o estresse no trânsito, agora o estresse em casa. É necessário definir ali as responsabilidades de cada membro da família e deixar essas atividades claras na prática. Tem que dividir, né, as tarefas de casa para não sobrecarregar uma única pessoa. Certo. E separar um pouco as questões profissionais das questões familiares, né? Uhum. Vamos dividir as cargas, né? Dividir as cargas, é. Próximo ponto aqui que a gente queria destacar, é importante propor e promover atividades de descontração e interação entre os familiares. Isso aqui também é importante. Muito importante. Muita coisa ali pode ser amenizada em casa, né? Claro. A gente pode, se tem crianças em casa também, isso ajuda bastante, promove ali a atividade, uma reunião com a família, uma brincadeira ali na volta do expediente, isso tudo é válido, né? Familiar é doutor? muito importante, né? Como também a relação no trabalho, né? Aí eu destacaria até uma coisa que eu acho muito importante, é você fazer o que gosta, né? Eu vou citar, por exemplo, eu fiz medicina e até hoje eu estou 46 anos formada, ainda exerço, apesar de aposentada, várias atividades, né? E sempre para mim é um prazer. Tanto a especialidade, que na época que eu fiz ainda eram relativamente poucos, porque hoje tem muito mais psiquiatras, psicólogos. Então, eu acho que isso é muito importante, você fazer o que você gosta. A realidade hoje da profissão estressa muito vocês, profissionais médicos da área de saúde? Você tocou num ponto muito importante. Realmente, o médico e profissional de saúde hoje é uma profissão que está muito estressante, até porque fatores externos à própria atividade, que já é uma atividade que requer uma dedicação muito grande, requer assim, um investimento muito grande, uma cobrança enorme, mas fora isso, o contexto que hoje passa o país faz com que o profissional de saúde que esteja trabalhando na ponta, ele sofra muito o reflexo de políticas historicamente inadequadas para o setor, né? Certamente. Além do que é inerente, né, à profissão, ao exercício, tem esses fatores que comprometem muito. Ok, vamos conferir aqui mais outra tela, outro ponto para a gente destacar. Para evitar o estresse em casa, não permita brigas e discórdias entre os membros da família, os membros menores da família. É manter aquele equilíbrio, aquela harmonia no lar, isso é muito importante. A relação familiar é extremamente importante. É o berço de tudo, né? A família. Então, é muito importante quando existe uma boa relação entre todos. Um bom diálogo resolve isso, né? Essas discórdias, porque a gente tem que pontuar que às vezes existe, né? Ali existe um ponto de discórdia, de não concordar com determinado assunto, tem um ponto de vista de outro membro da família, é preciso parar todo mundo, escutar. O respeito, né? Pelo que o outro pelo que o outro pensa, pelo que o outro defende, isso é muito importante. Nossa sociedade está precisando muito disso. Muito. Temos aqui outro ponto, é preciso a aproximação entre os pais e os filhos também, entre irmãos e irmãos, com atividades interessantes, de interesse comum também, que promovam a prática da solidariedade entre eles. Solidariedade entre a família também é muito importante. Atividades em comum com membros da família são situações de extrema prazer e lazer, e isso deve ser realmente estimulado. Solidariedade faz bem a todos, né, doutora? Com certeza, é. Aí, como você colocou na questão familiar, como também na questão do nosso trabalho, né? Então, a nossa relação no trabalho, aquilo aí termina, o trabalho muitas vezes se torna, de certa forma, um lazer. Né? Prazeroso. Nós trabalhamos junto, por exemplo, lá no Conselho Regional de Medicina, e aí isso é muito bom, porque as experiências são trocadas, algumas têm algumas afinidades maiores, como no caso cardiologia e psiquiatria, outras nem tanto, mas a gente vai complementando um outro. E tem os seus momentos também de lazer, de descontração. Tem um momento ali da pausa para o café também, para colocar os assuntos em dia. Tem que existir essa pausa também para todos os profissionais. Isso é muito importante para a saúde mental.
a gente vê, né, a gente acompanha nos telejornais, principalmente também aqui a gente mostra na Rede Brasil, recentemente um caso de um prédio onde existe ali vários operadores de telemarketing onde trabalham no setor de call center, setor que as pessoas reclamam muito de estresse e onde esses trabalhadores também não podiam ir no banheiro, e quando iam no banheiro eram supervisionados, às vezes a pausa para beber água era contada. Essa rotina, assim, quando se impõe, né, algo que remete à escravidão até às vezes, né? Você está trabalhando no ambiente de trabalho e não poder se alimentar, não ter esse período de descanso, isso acelera ainda mais vários problemas de saúde. Com certeza. É quase difícil, né, a gente entender e aceitar que estamos agora na modernidade vivendo como antigamente, né, doutora? Como é que esses profissionais eles não ficam no dia a dia? Isso, por exemplo, no consultório, né, que hoje em dia eu só tenho minha atividade assim, no exercício da psiquiatria, no consultório. Então, isso é uma questão muito evidente, essas dificuldades das relações familiares, né? Infelizmente, isso é um dos fatores que a gente tem que trabalhar no acompanhamento terapêutico. Ok, temos algumas perguntas através do nosso WhatsApp, a gente vai começar a repassar aqui para os nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, manda para a gente, 3424-1977, é a linha interativa, já está aberta e disponível, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, 994-18-1206, a gente vai repassar aqui as primeiras perguntas que chegaram. A pessoa não se identificou e diz o seguinte: sou muito ansiosa, sinto muita dor. O médico passou um medicamento e tomo esse medicamento toda a noite. Foi preciso, né, se submeter ao tratamento com medicamento, porque eu acho que foge do controle, né, doutora? Quando é que, que essa pessoa passa de ser uma ansiedade normal para precisar utilizar esse medicamento? É para acalmar mesmo o medicamento? O medicamento age diminuindo exatamente esses sintomas. É muito sintomático, vamos dizer, nós chamamos, que atua para aliviar ou debelar os sintomas. Mas aí, no caso de psiquiatria, é muito importante o acompanhamento psicológico, psicoterápico, para trabalhar essas dificuldades e a pessoa deixar de tomar medicação. Porque medicação tem que ser uma situação como é em medicina, naqueles momentos né, que a pessoa precisa tomar realmente. Temos aqui outra participação, Carla Barbosa de Olinda, ela quer saber qual a diferença quando se procura um especialista entre o psicólogo e o psiquiatra. Qual a diferença dos dois? Essa pergunta é... Bem, são cursos diferentes. O psiquiatra é médico e tem como especialidade a psiquiatria. O psicólogo é um curso diferente. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre psicólogo porque eu fui professor há muitos anos da Faculdade de Psicologia de Olinda e tenho uma relação muito boa com os profissionais. Agora, o psicólogo ele pode fazer, se dedicar, se especializar, vamos dizer, em fazer avaliação por teste de personalidade. Tem alguns colegas aqui em Recife que fazem muito bem esses testes e ajuda a nós, psiquiatras, a formar um diagnóstico e uma terapêutica. Outros fazem a seleção, por exemplo, nas profissões, nas empresas e tal coisa. E outros fazem mesmo o que a gente chama de psicologia clínica, que é assim, um acompanhamento de psicoterapia, fazer um diagnóstico. Existe aquele da área de educação, que é muito importante. Então, são profissões que se complementam. Não tem por que ter, como muitas vezes tem, uma certa rivalidade. Isso não deve existir. Eu me sinto muito à vontade, porque já trabalhei muitas vezes com profissionais, psicólogos, como outros profissionais. Cada um tem a sua área. Na prática, o psiquiatra ele pode passar a medicação para complementar o tratamento, o psicólogo não pode, porque não é médico, como eu disse. Também, é a diferença. Né? Agora, a psicoterapia, tanto o psicólogo pode fazer como o psiquiatra, se tiver treinamento, se tiver uma formação. Eu, por exemplo, faço psicoterapia. Ok, temos outra participação agora. A pergunta agora é do Rafael Silva. Ele quer saber o seguinte: que outros cuidados a pessoa deve observar para cuidar bem do coração? No geral. Uma pergunta muito boa, Rafael. Mas se eu tivesse que sintetizar, eu diria o seguinte, que você precisa ter uma alimentação saudável, evitar alimentos processados, procurar mais alimentos naturais. Você deve fazer uma atividade física regular. Você deve, se houver alguma doença crônica, tratá-la. É um engano muito grande a pessoa pensar que se alimenta bem, faz atividade física e por isso não vai tratar a pressão, não vai tratar o colesterol. Tem que tratar, porque senão você está jogando fora
todo aquele investimento que você está fazendo em atividade física e lazer. E, tema de nossa conversa de hoje, a mente sã, trabalhar para quê? Evitar estresse e tudo aquilo que a gente já colocou de lazer, de família, religião, de concentração e etc. Essa seria uma fórmula sintetizada para você tratar bem do seu coração. E tratar bem da mente, procurando Também. essas atividades de relaxamento, coisas que dão prazer à pessoa, não impostas, né, doutora? Tem que ser coisas que você gosta de fazer. Não, tem que ser coisas que a pessoa gosta, porque senão passa a constituir um estresse. Uma obrigação. Uma obrigação, uma coisa que você faz porque está obrigado a fazer, mas não por você gostar. No consultório tem muito disso, doutora? As Tem. pessoas relatarem que são obrigadas a realizar. Muitas vezes a pessoa está trabalhando, às vezes por necessidade, inclusive financeira, mas em algo que não gosta. Ou às vezes é o próprio ambiente de trabalho, né? Que não é saudável, não é. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas, manda pra gente 3424-1977, 99418-1206, é a nossa linha interativa e também o nosso WhatsApp. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos mostrar a você que está em casa as oportunidades de emprego. Que tal começar a semana aí com uma boa notícia, né? Uma recolocação no mercado de trabalho? Preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, conferir aqui no nosso telão as oportunidades de trabalho, começar uma semana aí procurando emprego. Olha só a oportunidade, 5 vagas para motorista de carro forte, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário. São 5 vagas para motorista de carro forte. Próxima oportunidade, agora são 30 vagas para auxiliar de linha de produção, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 30 vagas para auxiliar de linha de produção. Próxima oportunidade, agora é uma vaga para farmacêutico, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 3.227 é o salário. Uma vaga para farmacêutico. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo às dúvidas, perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão. A primeira dúvida é da Ana Maria, ela que é do bairro de Boa Viagem. Ela quer saber o seguinte: a mistura de suplementos e remédios pode alterar o estresse? Ana Maria de Boa Viagem, essa mistura pode alterar o estresse, medicamentos com suplementos? Eu não sei exatamente o que quer dizer com a mistura de suplementos. O remédio aumenta. O estresse em si não deve ser tratado com medicação, a não ser que isso passe de um determinado limite e comece a prejudicar muito a vida, em todos os sentidos, nas relações familiares, no trabalho. Aí sim, mas procurar um profissional que possa então orientar, porque outras coisas podem ser utilizadas antes da medicação. Ok, vamos conferir agora mais uma dúvida. Temos aqui outra pergunta. Valdenice Silva, do Cabo de Santo Agostinho. Ela diz o seguinte: o que deve fazer uma pessoa que teve depressão pós-parto e agora só vive estressada? Quais os conselhos para mudar isso? É procurar um profissional, porque se ela teve depressão pós-parto, já mostra que ela tem, vamos dizer, uma predisposição a reagir com sintomas psiquiátricos. Então ela deve procurar um profissional da área para fazer um acompanhamento. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Temos também aqui a participação
através da nossa fanpage. Júlio Pascoal, ele diz parabéns pela temática, é uma pauta muito interessante, de utilidade pública, está gostando muito de acompanhar aqui os ensinamentos dos entrevistados de hoje. E ele fala principalmente, né, nessa questão do país ser o segundo mais estressado do mundo, e fala também do afastamento do mercado de trabalho por conta do estresse. Ele traz aqui algumas informações que o estresse é a principal causa de afastamento, a terceira maior causa de afastamento do trabalho por 15 dias mais ou menos. Queria agradecer aqui ao Júlio Pascoal e estou repassando aqui o elogio aqui aos nossos convidados de hoje que estão nos auxiliando a compreender mais sobre o tema. A gente tem aqui várias participações, também a Eli Claudino parabenizando os entrevistados. Temos aqui outra dúvida em relação à insônia. Temos aqui a participação da Josiane, ela que é de Toritama. Ela ouviu o cardiologista falando um pouco da apneia de sono. Ela disse que sempre acorda de 1 a 2 vezes no máximo para ir ao banheiro. E o esposo dela fala que ela ronca bastante também. Ela diz que é alérgica, tem rinocinusite. Qual médico ela deve procurar nesse caso? É uma boa pergunta. Na realidade, existe um profissional especialista em sono. Vamos dizer, se você tem acesso a esse profissional, de repente você pode ir diretamente a ele. Mas ela pode procurar o médico dela, o clínico dela, que vai encaminhar toda a investigação. E eu só queria ressaltar o seguinte: além de roncar, é muito importante para a caracterização da apneia do sono a presença de sonolência diurna. Então, é muito difícil a apneia de sono sem sonolência diurna. Esses outros sintomas podem ter outras causas que façam ela levantar para ir no banheiro à noite. Ok, temos aqui outra participação. Lenilson, ele que é do GQA, ele disse que tem uma filha de 20 anos e ela é muito estressada. É incrível como ela não se controla, faz até medo na época que ela está, na época de menstruação. Ela disse que o estresse é demais. O que é que ele deve fazer para ajudar essa filha? Eu acho que procurar um profissional, lamentavelmente, há muitas vezes um certo preconceito em relação a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, mas é extremamente importante uma ajuda para essa pessoa para não ter consequências maiores, né? Prejuízos profissionais, prejuízos nas relações. Ok, temos aqui a participação agora da Meire, ela que é de Beberibe. Ela disse que sente muito queimor de um lado do peito. Ela faz uso de medicamentos para ansiedade há um certo tempo. Esse queimor pode ser um sintoma cardíaco ou só estresse? Meire, você deu algumas informações, mas elas não são suficientes para a gente definir o que está ocorrendo. Não sei bem qual é a sua idade, que seria um fator importante também. Mas sempre é conveniente procurar o médico. Ele é quem vai inicialmente fazer essa avaliação, mais, vamos dizer, especificar melhor os seus sintomas e juntar todos os dados, idade, fatores de risco, etc. A princípio, uma dor no peito, ou no lado direito ou no lado esquerdo, pode ter origem cardíaca. O fato de ser do lado contrário do coração não exclui essa possibilidade. Entretanto, só esse queimor no peito não é suficiente para dizer que a coisa é do coração. Eu recomendo que você procure o seu médico para poder esmiuçar melhor essa sua queixa. Ela diz que tem 45 anos, ela respondeu. 45 anos. Pois é, 45 anos, as mulheres, normalmente a mulher atinge a menopausa em torno de 50 anos, e digamos que antes disso, vamos dizer assim, a incidência de doença cardíaca nas mulheres é menor. Mas não significa que é ausente, não. Quer dizer, pode acontecer de uma mulher antes da menopausa, não é incomum, tão incomum assim também não. Então, fica a recomendação que eu falei. É melhor procurar o seu médico para que essa dor seja mais especificada, mais esmiuçada, para se chegar a alguma conclusão. Temos aqui a participação da Bruna, ela que é de Paulista, ela quer saber o seguinte: o que é e quais as principais causas da ansiedade? O estresse, né, esses fatores que nós estamos falando aqui, são fatores que podem acarretar a ansiedade. É preciso a gente entender, veja bem, a ansiedade que muitas vezes se usa no dia a dia é aquela ansiedade que nós estamos esperando alguma coisa, seja o que for, seja uma programação até festiva, ou seja um compromisso profissional, a gente fica assim um pouco ansioso, mas isso é uma ansiedade normal. Agora, quando
essas coisas tomam uma dimensão, os sintomas passam a ter uma dimensão bem maior, mais acentuada, e começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, o dia profissional, aí tem que se procurar um médico, de preferência um psiquiatra, mas pode ser também um clínico, que na realidade todo clínico deve ter essa formação suficiente para identificar. Ok, temos aqui a participação agora do William, ele que é de Jaboatão dos Guararapes, ele quer saber quais os exames, né, que ajudam no diagnóstico das alterações cardíacas. William, sua pergunta é muito ampla, mas eu diria o seguinte, que, como sempre, procurar o médico primeiro. E o exame, vamos dizer assim, inicial, que todo exame cardiológico precisa, é um eletrocardiograma. Muitas vezes as pessoas que não são da área pensam que é um exame não tão importante, porque tem o eco, tem a cintilografia, mas muito diferente do que possa parecer, o eletrocardiograma é o marco inicial para, a partir daí, o cardiologista, junto com a história e o exame clínico que ele faz, ele prosseguir na investigação do problema que a pessoa está trazendo. Então eu diria que é procurar o seu médico e um cardiologista, que ele começará fazendo um exame cardiológico, muitas vezes associado àquelas taxas laboratoriais de colesterol, glicose, que todo mundo conhece. Temos aqui a participação da Cláudia, ela quer saber o seguinte, já que não podemos evitar os problemas nem resolver todos, qual a melhor maneira de enfrentá-los? Enfrentá-los exatamente é o ponto-chave. Nós não devemos fugir, porque não vai resolver, vai piorar. Mas aí tem várias formas de você procurar. Se for um determinado problema assim, mais específico, você pode procurar uma pessoa, que pode ser um profissional, mas pode ser até uma pessoa próxima, que a pessoa confia. E muitas vezes no dia a dia, principalmente nós médicos, né, e os psicólogos também, as pessoas procuram, sem ser ainda numa atitude profissional, né, formalmente. Então, assim, procurar, como eu disse também, atividades recreativas, atividade de relaxamento, técnica de relaxamento, atividade física, são fatores importantes para diminuir. Fazer o que gosta. Uhum. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diante de tudo que já foi conversado hoje no programa, então a gente chega à conclusão que sem estresse o homem não teria sobrevivido. É mais ou menos assim? O estresse não deixa de ser uma reação inicial para alguma coisa que está para acontecer, sob uma ameaça. Então isso inicialmente é benéfico, é uma reação até de defesa. Há modificações de hormônio, há modificações, o coração bate mais rápido, você ficaria pronto para enfrentar, digamos assim, alguma coisa que vai lhe agredir. O que é ruim é quando isso fica persistente e essa reação de alerta o tempo todo, o organismo não aguenta. Então inicialmente ele vai se adaptando e depois ele começa entrando em exaustão. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se quem tem colesterol alto tem que procurar um cardiologista? Não necessariamente. Seu clínico pode tratar. Há uma outra especialidade muito ligada a isso, que é o endocrinologista e o próprio cardiologista. E há muitos médicos que tenham algum conhecimento no assunto podem tratar. Não precisa necessariamente ser o cardiologista. Temos aqui outra pontuação, a pessoa não quis se identificar, mas na prática ela quer saber se o estresse ele libera hormônios que podem, ela usa entre aspas, detonar o coração? O detonar o coração é um pouco pesado, mas na realidade o estresse faz liberar hormônios. Tem um hormônio chamado cortisol, por exemplo, que ele aumenta as taxas no sangue quando a pessoa está submetida a situações dessas de estresse. A adrenalina é outro hormônio que é liberado e que é assim, mais popularmente conhecido, faz o coração bater mais rápido, a pressão sobe, dilata a pupila, e tem várias manifestações no organismo. Portanto, a reação de estresse, não só a parte mental está envolvida, como ela, como sendo grande comandante, né, o nosso cérebro, ele faz com que tanto o sistema nervoso, que a gente chama autônomo, como também algumas glândulas, elas liberem substâncias, fazer frente àquela situação de ameaça, entre aspas, em que a pessoa estaria submetida. Ok, temos aqui outra pontuação em relação a essa questão também, né, dos problemas. Não tem como evitar os problemas hoje em dia,
e é importante pontuar essa questão de como resolver. Isso foi que a doutora explicou agora há pouco para a gente. Muita gente falando também essa questão da prática de atividade física. O ideal, o regular, né, fundamental para o bem-estar, seria uma recomendação, tem um tempo previsto? Se recomenda que a pessoa faça atividade física de forma regular. Preliminarmente, ela deve ser avaliada, principalmente se a faixa etária for mais avançada, por um cardiologista, e é muito bom também que tenha alguma orientação ortopédica, se essa pessoa possui alguma alteração do ponto de vista ortopédico, está com um excesso de peso, ou mesmo tem alguma, digamos assim, desvio no esqueleto de alguma coisa. Então, o ortopedista e o cardiologista seriam importantes como uma avaliação inicial. Essa atividade deve ser regular, pelo menos 30 minutos por dia, em torno de 5 vezes por semana. Então, isso seria uma atividade. E muito importante também, se você não pode fazer 30 a 40 minutos por dia, que seria o recomendável, e se você pode fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde ou à noite, ela tem cientificamente comprovado os mesmos efeitos benéficos para a saúde como um todo. Ok, temos aqui a participação da Ruth, ela que é de Olinda, ela diz o seguinte: como amenizar o estresse das mudanças? Pode ser mudança de trabalho, várias mudanças a gente entende por mudança. Uma mudança de vizinhança mesmo, vai sair de um prédio, morar em outro. Como é que minimiza, né? Profissão, trabalho. Profissão. Isso aí são os mecanismos de defesa nossos, que nós temos, todos nós temos nossos mecanismos de defesa, que não é nada patológico. Então, na medida que naturalmente eles são mobilizados e nos ajuda a enfrentar essas mudanças. É claro que isso vai depender de pessoa a pessoa, os traços, não só do ponto de vista biológico, hormonal, mas do ponto de vista psicológico, a forma de cada um viver, o temperamento de cada um, isso aí é que vai fazer a diferença. Temos aqui outra pontuação, sem identificação, fala da questão dos perigos do descuido com a alimentação, que é muito comum quando a pessoa está sob estresse. Isso pode influenciar também na qualidade de vida. Pode muito, né, doutor? Com certeza. Você se alimentar bem, se alimentar de forma saudável, procurar se alimentar várias vezes no dia, né, para não engordar, né, intensificar mais o metabolismo, alimentar 6 vezes por dia, procurar fazer o que gosta, como a doutora Jane já colocou, e ser feliz, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa que se estressa facilmente? Olha só, 58% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que se consideram uma pessoa que se estressa bem facilmente. 42% disseram que não se estressam facilmente. Estamos agora na reta final do programa. Queria agradecer a você que ligou e participou aqui dessa edição do programa. Também queria agradecer aos nossos convidados de hoje que nos ajudaram e muito a entender mais sobre o tema. A doutora Jane Lemos, psiquiatra da Ampare, conselheira do CREMEP e também diretora da Associação Médica de Pernambuco. Muito obrigado por sua participação. Doutora, o espaço está aberto agora para considerações finais. Um último recado, fique à vontade. Eu acho muito importante, tanto que eu sempre que posso, que eu participo, porque é uma forma, eu acho, de levar esclarecimentos, levar informações adequadas, científicas, mas ao mesmo tempo que estão no dia a dia nosso. Eu acho que são elementos que contribuem muito. Eu acho que a televisão, como rádio e televisão principalmente, tem um papel muito importante em informar também do ponto de vista, vamos dizer, não só científico, mas do ponto de vista da prática, do dia a dia. Queria muito agradecer a sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa, doutora. Obrigado. Também queria agradecer ao doutor Orlando Medeiros, cardiologista especializado em cardiologia da mulher. Muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos. O espaço agora está aberto para considerações finais. Pode ficar à vontade, doutor. Nós que agradecemos essa oportunidade de contribuir para o esclarecimento do público. Então, porque muitos mitos são criados e é muito interessante onde você coloca mitos ou verdade. E estamos aqui sempre à disposição para contribuir de alguma forma. E como mensagem final, eu gostaria de dizer a todos que minimizando o estresse é procurar ser feliz para poder as coisas andarem bem e não se submeter a competições e acumular riqueza, etc.
mas procurar sempre o mais simples para a felicidade. Amar a família, compartilhar bons momentos. Perfeitamente, Isso ajuda muito né? importante isso. Vamos viver mais. Exato. E de forma melhor. Eu também queria abrir esse espaço agora para deixar uma mensagem final para você que está em casa e lembrar, né? Hoje tem um recado especial para falar em família. Eu lembrei agora da minha sobrinha. Hoje é aniversário da minha sobrinha Caroline, 7 anos de vida. Traz muita alegria para a gente ali na prática e ajuda bastante a amenizar o estresse quando a gente está estressado ali na correria do dia a dia. Pega a Carolina, a Giovana também, que é outra sobrinha, vai passear, vai fazer uma brincadeira, passa rapidinho esse estresse, com certeza. viu? Eu digo isso por experiência própria, dá uma muito descontração. Bom. Hoje ela faz 7 anos, muita saúde, muita paz. Parabéns, Caroline. Tio te ama, viu? A gente agora agradece a você que ligou e participou do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço. Viva bem, viva melhor, ame sua família, viva sem estresse, se é possível viver um pouquinho ali, amenizando, né? Sem estresse a gente aprendeu que não é possível viver, mas é possível conviver com o estresse de forma saudável. Muito obrigado pelo carinho e audiência, teremos um novo encontro amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!